Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Nessa videoaula nós vamos aprender a utilizar o Report Builder. Então vamos lá, né? Vamos pedir um novo projeto aqui, File, New Project, sério. Pessoal, olha só, eu já instalei aqui a minha versão, mas se vocês não tiverem, provavelmente não vão ter instalado aí, vocês podem vir aqui em Tools e aqui nessa opção aqui você vai poder verificar os pacotes que ainda não estão instalados no Delphi, que vocês podem vir a instalar. Aqui para pesquisar, vocês podem colocar Report. Deixa eu colocar aqui. Bem, aqui tem várias opções, inclusive o Fast Report, que é uma opção gratuita do Delphi para você estar utilizando, mas eu não gosto desse Fast Report. Ele tem muitos recursos bons, dá para exportar para PDF e Excel, mas eu prefiro muito mais o Report Builder. Então aqui, para vocês instalar o Report Builder, vocês podem vir aqui nessa opção Install ou vir aqui no próprio site, né, que quando você clica aqui em cima ele vai abrir a opção do site. Aí quando abrir o site aqui, vocês pegam a versão de teste dele, né, que tem uma versão aqui Trial. Vocês podem pegar essa versão aqui que vai funcionar também muito bem. Deixa eu mostrar aqui a versão. Vocês podem pegar essa versão padrão, né, standard aqui, e essa versão 3 aqui que funcionou bem, que eu instalei aqui na minha máquina, tá? Bem, depois de instalado, vocês vão poder estar utilizando os relatórios. Eu vou dar um exemplo para vocês criando uma memory dinâmica aqui, mas vocês têm que lembrar que qualquer dado que você tiver dentro do Delphi, né, dentro de um client dataset, você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Então lembrem-se disso. Então eu vou colocar aqui para gente, vou colocar um componente que é o... Não, coloquei errado o componente. Colocar um client dataset, eu vou colocar aqui o nome desse cara aqui, vai ser meus dados. Deixa eu colocar aqui, mdados. Bem, eu não coloquei o nome, ok. Bem, feito isso, eu vou colocar um data source aqui e vou ligar esse cara nele, tá? E depois eu vou adicionar os componentes. Vamos colocar um grid aqui também para a gente poder ver os dados, né? Deixa eu colocar esse cara aqui e vou alinhar ele ao bottom aqui. Deixa eu colocar ele aqui para a gente poder ver. Ok. Vou colocar um botão aqui para a gente poder criar os dados. Vamos colocar um botão para criar e outro para imprimir. Eu vou colocar esse botão aqui. Esse botão eu vou colocar o nome de dados. Gera dados. E vou colocar um outro botão aqui que vai ser para poder fazer a impressão dos dados. Vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho. Deixa eu colocar esse cara mais para cima. Aumentar um pouco mais aqui os meus dados. Ok. E vamos colocar agora esse cara com o nome de imprimir. Ok. Bem, feito isso agora, vamos lá no finalzinho que nossos relatórios estão lá, os Report Builder. Ó, aqui tem o Report Builder. E para a gente poder colocar os nossos dados, a gente vai colocar esse primeiro componente, que é o Pipeline, né? Eu vou colocar um aqui na tela. E vou colocar um report, PP report desse aqui, ó, PP report, tá? Esse cara aqui eu faço a conexão com os dados, então eu vou selecionar o data source que eu coloquei aqui. Então eu liguei esse cara aqui nesse cara. E esse cara aqui eu ligo nesse, né? Então esse cara aqui eu só venho aqui, ó, e seleciono aquele relatório, né? Então eu preciso sempre desses dois componentes aqui para poder fazer a ligação. Vamos colocar agora a parte de gerar dados para a gente poder gerar os dados. Eu peguei os dados para mim não perder muito tempo e coloquei aqui. Então já criei os dados, né? Então aqui eu coloquei um create dataset para criar o dataset. Depois eu dei um append em vários dados aqui, sendo que
Vamos lá colocar esses dados que eu esqueci de colocar, né? Vamos colocar aqui um novo campo aqui com o nome. E aqui eu vou colocar um string de 20. Vou colocar um novo dado aqui, vou colocar cidade, que vai ser uma string também de 20. E aqui eu vou colocar um novo dado que vai ser o total, que vai ser do tipo inteiro. Vou colocar inteiro aqui, que vai ficar melhor. Beleza, feito isso, os meus dados estão prontos, né? Vamos dar uma olhada agora como é que ficou lá no gerar dados. Beleza, acredito que já está tudo ok. Deixa eu salvar esse cara, né? Eu vou salvar esse cara aqui no meu desktop. Deixa eu colocar aqui relatórios. Vou colocar com o relatório. E colocar o nome do projeto como projeto relatório. Ok. Bem, salvei, já está tudo certinho, né? Os meus dados aqui já estão sendo criados, então vamos fazer um teste aqui para ver se os dados estão certinhos, né? Executar aqui. Ó, vou mandar gerar os dados. Não gerou os dados. É lógico que não gerou, né, gente? Estava fazendo um teste com vocês aqui, ó, o data search aqui não está ligado, né? Ó. Então vamos lá ver agora de novo, hein? Vou mandar gerar. Ó, meus dados já estão gerados, certo? Então agora a gente vai jogar esses dados aqui para dentro do relatório. Lembrando que isso aqui pode ser uma query, por exemplo, um componente tQuery que está ligado no banco que você fez uma consulta. No nosso trabalho, vai ter uma tela de consulta onde você vai fazer uns filtros para poder buscar os dados de dentro do banco de dados. E nesse caso, vocês vão fazer a ligação do relatório com essa query, ok? Vamos lá. Então, vamos abrir aqui o nosso relatório. Vocês vão dar 2 cliques aqui em cima do relatório. É uma versão gratuita, então ele vai dar um monte de mensagem, né? Aí a gente vai fazer o seguinte. Vão vir aqui, primeira coisa que vocês têm que fazer, vir aqui em Report, Data e selecionar o Pipeline se não tiver selecionado, tá? Para ele trabalhar com os dados que a gente está trabalhando. E vocês vão ver que os dados já aparecem aqui do lado direito, ó. Cara, é muito difícil trabalhar com esse cara. É só pegar aqui, arrastar e soltar, tá? A gente vai poder fazer os relatórios de uma forma bem fácil. Vamos colocar um título aqui no relatório. Vou selecionar o componente de texto e vou colocar o título aqui no nosso relatório. Vou colocar tem algumas variáveis que vocês podem usar. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Centralizar esse cara, aqui tem opções de centralizar. Se esses caras não estiverem visíveis, você pode vir aqui View Tools e colocar aqui visíveis, tá? Que vai aparecer mais barrinhas dessas de configuração para vocês. Eu gosto sempre de colocar nos meus relatórios uma variável dessa daqui. Tá vendo que eu tenho uma data? Eu coloco ela bem pequenininha aqui, né, no cantinho. E eu gosto que exibe, que esse componente permite a hora e a data e a hora que foi impresso o relatório. Beleza, nosso relatório está aqui. Eu vou colocar uma linha para poder colocar o cabeçalho, para ficar um relatório mais interessante, né? Vou colocar essa linha mais para baixo um pouquinho. Vocês podem, se vocês apertarem o Ctrl, vocês vão conseguir, o Ctrl e a seta, vocês movem a linha de um lado para o outro ou qualquer componente aqui dentro quando ele está selecionado. E o Shift aumenta e diminui, tá vendo, o componente. Então ajuda bastante também na hora da montagem. Aí aqui vocês estão vendo que nós temos o nome e o valor. Como essa parte do detail é a parte que vai repetir do relatório, eu vou pegar a cidade e jogar ela aqui para cima, ó. E esse nome aqui da cidade eu vou colocar embaixo e vou aumentar um pouquinho o tamanho do campo, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. A descrição eu jogo para cima, porque ela vai se repetir, né?
e vou jogar esse cara aqui para baixo. Vou aumentar o tamanho do campo e fazer a mesma coisa com o total. Bem, feito isso, eu gosto de usar esse componente aqui que ajuda no alinhamento. Ó, vou alinhar o topo, esse cara aqui também eu vou alinhar o topo, né, ó. E eu gosto de colocar essa fonte aqui em cima um pouquinho menor. Eu já vou colocar um shift aqui, colocar para baixo, ó. Fica bem legal. Beleza, vamos dar uma olhada lá como é que o nosso relatório está até o momento. Então, como essa parte que se repete aqui, acho que o nosso relatório já dá para fazer uma visualização dele. Vamos salvar, vamos executar ele aqui. Bem, primeira coisa, vou mandar gerar os dados e depois vou dar um print. Ó, não está funcionando. Também não fiz nada no print, né? Outro teste para vocês. Então aqui para o relatório poder dar um print, eu vou colocar o pp report, que é aquele cara que a gente colocou ali agora, ponto print, tá? Então, vamos executar agora. Aqui em cima, ok. Bem, vamos lá gerar os dados estão aqui, vamos mandar imprimir. Ó, nosso relatório já está pronto, né? Só que esse relatório está feinho, né? Eu mandei vocês fazerem totalizador, agrupamento, então vão aprender aos poucos fazer isso com esse relatório de exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar um totalizador no nosso relatório. Para colocar o totalizador no relatório, vamos clicar 2 vezes no relatório, né? E a gente aqui pode adicionar algumas dessas divisões aqui. A gente vai vir aqui em Report e eu vou pedir para poder exibir o Summary, né? Ok? Vocês podem ver que aqui também tem um título que eu posso colocar, que ele aparece só uma vez, né? No nosso relatório. É diferente dessa parte do cabeçalho aqui que aparece a cada página, né? Mas eu gosto de usar mais o cabeçalho. Mas se vocês quiserem um título para ser o início do relatório, vocês podem pedir para adicionar essa coluna aqui também. E esse folder que é o rodapé da página. Esse summary aqui ele vai pegar sempre o somatório no total do detail. Vamos colocar agora um componentezinho novo aqui, que é um componente para a gente poder estar fazendo a soma. Ó, dbCalc, vou colocar esse cara aqui. Aí ele me dá a opção, que é interessante, de eu selecionar o campo que eu quero totalizar. E eu quero totalizar o quê? Quero totalizar o total, que é o campo que eu quero colocar como totalizador. Vocês podem também fazer o alinhamento do texto, né? Ó, eu quero o valor, mas eu quero todos os valores alinhados à direita, né? Vamos colocar eles alinhados à direita aqui. E vou colocar esses campos também alinhados à direita. Né? Aí todos os campos aqui, deixa eu colocar com esse cara aqui também, estão alinhados à direita, ok? Feito isso, ele já vai fazer a somatória para a gente. Mas vou colocar esse campo aqui um pouquinho maior, né? E colocar ele em negrito também, colocar uma fonte 12. Lá, e vou colocar ele em negrito. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Bem, vamos fechar, salvar. E vamos ver como é que ele está gerando agora. Vamos lá executar de novo. Mandar gerar os dados, imprimir. Ó, já está o totalizador aqui, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um totalizador por cidade aqui. Eu quero, terminou Colatina, eu quero que me fale o total de Colatina. Terminou Baixo Guandu, eu quero que me fale o total de Baixo Guandu, entendeu? Então vamos fazer isso agora. Vamos lá no nosso relatório, né? No relatório, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai adicionar um group. Aí eu vou vir aqui no relatório, vou vir aqui em Groups e vou selecionar o campo que eu quero aqui do meu client. Eu quero colocar cidade, eu quero adicionar um agrupamento dele. Ele veio aqui para cima e eu posso adicionar. Aqui tem algumas opções, por exemplo, se eu quiser iniciar uma nova página a cada grupo. Então, a cada cidade, em vez dele colocar logo em seguida, eu vou iniciar uma nova página. Pode ser que seja interessante, eu posso colocar aqui para fazer também, mas não vou deixar nada, vou deixar só assim mesmo, tá? Vamos dar um OK. Vocês vão ver que o grupo cidade já apareceu aqui, ó.
Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu acho sempre interessante quando eu tenho um agrupamento por cidade, eu pegar esse cara e colocar aqui dentro do cidade, para ele não ter que ficar se repetindo toda hora, vai ficar muito feio, né? Então eu posso tirar esse cara daqui, vou deixar o nome aqui do jeitinho que tá, e vou colocar esse cara aqui, por exemplo, em negrito, né? E colocar um pouquinho maior também para parecer um título, parecer um item, né? Bem, a nossa cidade já está adicionada. Tem algumas opções que é legal aqui, né? Se a gente quisesse aqui, por exemplo, colocar uma cor nesse cara para ficar bem destacado, pode colocar assim também que fica legal. Vocês vão ver como é que vai ficar lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ficou legal, vai ficar legal isso aqui. Beleza. Bem, feito o agrupamento de cidade, vocês estão vendo que aqui eu tenho um rodapé de cidade, que esse daqui é o totalizador da cidade. Olha só, como eu já coloquei uma variável aqui que é um somatório, eu posso vir dar um Ctrl C, Ctrl V nela, porque é um totalizador, e simplesmente colocar, ó, eu quero que totalize aqui por cidade também. Tá vendo? Porque eu coloquei a variável falando que eu quero totalizar, mas só que como eu coloquei ele dentro aqui do totalizador do rodapé de cidade, quando terminar o grupo, ele vai somar esse cara aqui. Para não ficar muito confuso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma linha aqui para dividir. Quando acabar uma cidade e iniciar outra, vai ter uma linhazinha quebrando, tá? Pronto, já coloquei a linhazinha aqui quebrando e vai inicializar. Eu gosto também de colocar uma linha, aqui eu vou colocar para vocês verem que é legal, entre os itens, tá? As linhas, digamos assim. Mas só que para não ficar muito pesado o relatório, eu gosto de colocar essa opção da linha aqui, ó, que ela fica serrilhada. Aí fica bem legal também. Deixa eu... Pronto, a linha já está aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho. Tá tudo certo. Vamos lá ver como é que vai ficar agora. Deixa eu salvar aqui a aplicação, né, e vou executar de novo. Gerar dados, imprimir. Ó, nosso relatório já está somando. Mas olha só que interessante. Está vendo colatina, colatina aqui, baixo guandu aqui? Pô, eu quero que tudo fique junto. Gente, para tudo ficar junto, os nossos dados têm que estar ordenados na mesma sequência dos agrupamentos que eu fiz lá dentro do relatório, senão não vai dar certo. Então a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma ordenação dentro do client. Para fazer a ordenação dentro do client é muito simples. A gente vai vir aqui dentro de index.def, vou clicar nele, pedir um novo index. Aí eu vou falar assim, ó, eu quero esse index aqui pela cidade. Colocar o nome do field aqui do campo que eu quero, beleza? Feito isso, a gente volta aqui, fecha, volta aqui na seleção e tem que fazer isso, senão não vai ordenar, tá? Ó, aí você vai fazer, ó, index field name, aí você vem aqui e seleciona a cidade. Primeiro você vem aqui dentro desse index.def define que você quer pela cidade, né, que a gente já fez, e depois vem aqui e seleciona qual o index que você quer, ok? Bem, feito isso, nossa ordenação já está feita. Agora, imagina que você vai buscar os dados do banco. Se você vai buscar os dados do banco, você dá um order by lá no banco e os dados já vêm ordenados para você. Vamos executar aqui para a gente ver como é que ficou agora. Gerar dados, imprimir, ó, ficou top, né? Bom, vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver. Aqui, isso. Aí vocês estão vendo, ó, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, os totais que eu tenho, tá vendo, de cada um, e embaixo ainda, ó, tem um total geral, que é aquele total que a gente colocou, beleza? Eu acredito que com isso vocês vão conseguir fazer todos os relatórios lá. Lembrem-se sempre, quando vocês forem imprimir o relatório, coloque os dados todos em uma query só. Dá para fazer com mais de uma query ou mais de uma tabela, digamos assim, no Report Builder? Dá. Mas só que fica mais complicado, você tem que fazer uma relação. Se você joga os dados
todos para dentro de uma mesma query, fica muito mais fácil para você elaborar o relatório. Então lá o relatório que vocês vão fazer, por exemplo, de faturamento, faça a mesma coisa. Pesquisa o cabeçalho da nota e os itens da nota e coloca tudo dentro de uma query antes de mandar imprimir. Depois você vai fazer desse mesmo jeito que eu fiz aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.